A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo o povo de Deus. E vamos fazer uma oração para iniciar o belíssimo trabalho do Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos e estamos, Senhor da glória, na certeza que a Tua palavra, que é o nosso alimento, ela vai nos saciar, Senhor da glória, e trazer o entendimento, Senhor, que precisamos para praticarmos com muita alegria e perfeição. Em o nome de Jesus, eu já te oro e te agradeço por este culto desta noite. Eu quero convidar a todos os irmãos, nós vamos agora louvar o Senhor com um hino, um belíssimo hino. O título dele é Ao Meu Redor. É um hino do Luiz de Carvalho, dos anos de 1966, tá? Um hino muito bonito, e eu quero que você cante comigo, tá certo? Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar. Ele está sempre ao meu redor pra me amparar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor pra me guiar. Com seu amor tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Que hino, né, irmão? Esse hino é um hino muito maravilhoso. Agora eu chamo a atenção e convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo
19, tá? É uma coisa muito boa, esse versículo é muito bom, tá? Atos, capítulo 3 e o versículo 19. O apóstolo Pedro nos fala assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, né? Pela presença do Senhor. Agora, a frase mais impactante desse versículo é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? Eu quero dizer para os irmãos e os amigos, os internautas que nos ouvem, né, que o arrependimento, ele é a chave que abre a porta do céu. Ah, entenda, ele não abre só a porta do céu, mas nós estamos falando de coisas espirituais, né? Mas ele abre a porta, o arrependimento abre a porta de um problema que você teve no colégio, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, sabe? O arrependimento é aquela chavezinha, aquela varinha mágica gostosa, né? Mas não é só arrependimento não, tá? Não é só arrependimento não. Porque Pedro disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O arrependimento sem a mudança de itinerário é um arrependimento falso ou um arrependimento irresponsável, né? Porque como a nossa fé precisa estar alinhada com as nossas obras, né? Precisamos produzir obras que correspondam com a fé que nós dizemos ter, né? Então, o arrependimento sem a mudança de itinerário também não tem lógica. Por isso que Deus diz para nós: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Atos 3,19. Agora, por que nós temos que nos arrependermos e nos convertermos, né? Já sabemos que o arrependimento é a varinha mágica, é a chave que abre a porta do céu, né? É lá de qualquer porta, mas estamos falando de cunho espiritual, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Converter é mudar de itinerário, ou seja, a pessoa pecava, né? Prostituía, mentia, roubava, adulterava, enganava, brigava, era cheia de mágoa, rancor e tudo. Então a pessoa chegou ao pleno conhecimento do Evangelho, se arrependeu, pediu perdão a Deus, mas esse arrependimento só é validado se por acaso nós mudarmos de itinerário. Se nós não mudarmos de vida, se você continuar fazendo tudo que fazia antes, então ele não tem validade alguma, né? Por isso que Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aí você pergunta: para que se arrepender e se converter? Converter é mudar de itinerário. Eu acho que você já viu a polícia militar, quando está sendo dirigida numa parada, numa coisa de vou ver, eles dão aquele itinerário, a pessoa ia pro nascente, quando ele diz vou ver, eles dão aquela meia volta radical e vem pro poente. Esse arrependei-vos e o converter é ter uma mudança radical. Bom, ela pode ser de uma maneira rápida. Tem pessoas que se convertem a Cristo e com 6 meses de crente já tem um entendimento maravilhoso, parece que tem 15 anos de fé. Tem outros que é devagarzinho, mas o importante é se converter, ou seja, mudar de itinerário, porque o arrependimento sem a mudança de vida, de itinerário, não tem valor nenhum. É a mesma coisa com a fé sem as obras. Tiago diz que é morta, né? Mas por que nós devemos nos arrepender? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aí você pergunta: para quê? O versículo responde: para que sejam apagados os vossos pecados. E aí você olha assim e diz: puxa vida, então a maneira de Deus apagar os meus pecados vem através do arrependimento que eu tenho dos mesmos e me converter
mudar de itinerário, deixar de praticar os pecados e começar a praticar a palavra de Deus. É isso mesmo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Enquanto não nos... Ah, pastor, eu só me arrependi. Não é apagado. Tem que se arrepender e se converter. Aí vai ser apagado os vossos pecados. Aí você pergunta, bom, já que eu tenho que me arrepender e me converter para que os meus pecados sejam apagados. E por quê? Por que então apagar os meus pecados? Porque se os nossos pecados não forem apagados, como diz o restante do versículo, para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você viu que é um efeito dominó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. E pergunta, para que eu tenho que me arrepender e me converter? Para que sejam apagados os teus pecados. E só através do arrependimento e da mudança de vida, do convertimento, é que será apagado. Aí você pergunta, para quê? Porque se não for apagado os seus pecados, a presença de Deus não pode estar em mim, não pode estar em você. E assim o refrigério de Deus não vem. O refrigério de Deus, ele é importante na nossa vida. Olha, um carro sem estar bem refrigerado bate o motor, né? Uma pessoa sem água na terra, sem tomar água, ela não fica refrigerada, não fica hidratada, ela morre rapidinho. Sem tomar água, morre. Então Deus, espiritualmente, ele é o refrigério da nossa vida. O porém é que Deus nunca vai poder estar na minha vida se eu primeiro não me arrepender, não me converter, ou seja, mudar de itinerário. Eu ia caminhando para o inferno, pecando à torta e à direita, agora eu dou meia volta e venho caminhando para o céu, praticando a palavra de Deus, amando e fazendo as coisas boas. Isso é converter. Aí, desse jeito, Deus se aproxima de mim através de Cristo. O Espírito Santo entra em mim e eu agora tenho o refrigério de Deus, que é Deus na minha vida, né? Lembra que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, em João 15? Sem mim nada podeis fazer. Então, ele é o refrigério do crente. Agora, para isso, é preciso ter o arrependimento. Agora, as coisas humanas naturais, irmãos, elas são boas, porque às vezes, muitas delas, a gente tem, assim também, a compreensão da espiritual, né? Nós sabemos que como a borracha escolar apaga os erros dos alunos, o perdão de Deus também apaga os pecados dos homens que se arrependem. Mas veja, a borracha de Deus, que é o perdão de Deus, só vai apagar os pecados de quem se arrepende, né? É por isso que o apóstolo Pedro aqui diz em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aí a gente às vezes não sabe, às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não tem aquele desejo de compreensão como deveria ter. A palavra de Deus é tão boa, né? Se a gente tivesse mais um cuidadozinho de estudá-la, ficaria melhor para nós. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aí você tem que perguntar a você mesmo, para que eu tenho que me arrepender e me converter? A própria Bíblia diz, responde o resto do versículo. Para que sejam apagados os vossos pecados. Aí a gente diz, puxa, então quer dizer que os meus pecados só podem ser apagados se eu me arrepender e me converter. Aí por que eu tenho que os meus pecados têm que ser apagados? Aí você continua lendo. Para que venha os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que foi que afastou Adão e Eva da presença de Deus no paraíso? Foram os pecados. Então, é por isso que os nossos pecados têm que ser apagados. Mas eles só são apagados quando nós nos arrependemos e nos convertemos. Aí o sangue de Jesus vai, né? O perdão de Deus apaga os nossos pecados. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus.
E assim nós estamos limpinho, limpinho, limpinho. Aí você lembra o que Jesus disse em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, aí a gente estando com um coração bem limpinho, foi apagado os pecados. A gente mudou de itinerário, começou a praticar a palavra de Deus. Aí o coração ficou limpo. Aí veio o refrigério. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha, os limpos de coração verão a Deus. Deus está na vida deles, morando neles. E Deus é o refrigério do ser humano, dos seus filhos aqui na terra. Deus é o refrigério para a humanidade toda. Mas a humanidade não quer. Não quer. Porque é condicional. Você quer Deus na sua vida? Quer? Eu quero Deus na minha vida. Deus é muito bom. Quer? Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados os teus pecados, para que venham assim os tempos, né? Como diz o apóstolo Pedro, e venham assim os tempos do refrigério. Refrigério de quem? Pela presença do Senhor. Aonde o Senhor Deus está, é show. Então que Deus te abençoe, tá? E me abençoe com essa palavra tão boa, e que nós tenhamos o cuidado de sempre nos arrependermos. Nunca esqueça, o arrependimento é a chave que abre a porta do céu, é a varinha mágica que nos leva até Deus. Lembre de quando você era menino, você ia para a escola, quando você não levava uma borracha, que você esquecia por algum motivo, você ficava perturbado, porque você já sabia que ia errar. Eu ficava angustiado, como é que eu vou apagar os meus erros? Né? Assim, o perdão de Deus, certo? Apaga os pecados dos homens, mas dos homens que se arrependeram e se converteram, mudaram de direção, de itinerário, né? Deixaram de praticar o mal que estavam praticando, porque se arrependeram, pediram perdão a Deus e mudaram de direção. Estão praticando agora o bem, estão servindo a Deus. Aí sim, o refrigério de Deus chega junto e você vai ter uma vida, sem problema, pastor? Não, sem problema não, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, olha como foi que ele passou na vida dele, desde que ele nasceu. Nem se entendia de gente. O Herodes já mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para ver se pegava ele no meio. Mas você tem um refrigério. E lembre-se, é o refrigério de Deus que não deixa a gente tirar a vida da gente, se afastar de Deus, fazer como o pessoal diz aí, né? Perder a noção das coisas. Não. Você com o refrigério de Deus, você passa as agonias da vida, mas passa cantando, passa tranquilo, na paz, aqui no coração. E quem não tem um refrigério de Deus, quando as agonias chegam, mesmo que seja rico, tira o revólver, dá um tiro na cabeça, se enforca. Não tem um refrigério de Deus, né? Fazer o quê? Então, olha o carro, sem um refrigério ele bate o motor. Olha o teu corpo, se tu não tomar água para se refrigerar, tu morre rapidinho. Agora olha para a tua vida espiritual. Sem o refrigério de Deus, você não aguenta. Mas só que Deus só vai estar na vida daquela pessoa que teve o bom senso e a disposição de se arrepender, mudar de itinerário, converter, né? E aí os tempos do refrigério de Deus chegam na vida dele. E ele pode ter todos os problemas, tentações e lutas da terra, mas ele pode sair no meio da rua assoviando, cantando um hino, sussurrando um hino, feliz, e as pessoas olham assim e dizem: esse homem, essa mulher passando as tribulações como está passando, mas a gente só vê eles cantando. É o refrigério de Deus na vida da pessoa, né? Não é bom, não é? É maravilha. Que Deus nos abençoe grandemente, tá? Pai, muito obrigado por esse trabalho e por essa boa palavra que o Senhor nos deu.
Ajude-nos, Senhor, a cada dia. Nós termos, Senhor da glória, a Tua presença nas nossas vidas, que é o refrigério, para que nós aguentemos as lutas e as tribulações da vida, as adversidades da vida, né? A Tua presença faz toda a diferença. Por isso que aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús disse: fica conosco essa noite, Senhor, né? E tem aquele hino: fica conosco, nosso amado Salvador. Ó Senhor Deus, a Tua presença que refrigera as nossas vidas, nosso espírito, alma e corpo. Assim tome as nossas vidas. E que cada dia nós pratiquemos aquilo que nos leva ao refrigério. Nos arrependermos, nos convertermos, mudarmos de direção. E, Senhor da glória, aí nós alcançaremos o refrigério pela Tua presença santa. Aí vamos viver uma vida colorida, cheia de paz, de alegria. Muito obrigado, Senhor da glória, porque é assim que nós cremos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.